Sejam muito bem-vindos para mais uma semana de aulas da disciplina de Estatística e Probabilidade, ministrada pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, Ouro Branco, Minas Gerais. Eu sou Ben David, responsável pela disciplina, e essa semana, semana 12, nós estaremos na semana de avaliações, mais especificamente, a semana da prova 3, para os alunos matriculados na disciplina de Estatística e Probabilidade aqui no campus Alto Paraopeba. Para que os demais participantes que nos acompanham ao longo do canal do YouTube não tenham prejuízos na continuidade do nosso curso, para esta semana, que vai do dia 2 a 6 do mês 8 de 2021, nós deixaremos uma série de vídeos como continuação do curso R Módulo Básico, que fizemos a reprise nas semanas 4 e 8, onde, respectivamente, demos as avaliações das provas 1 e 2, que são pré-requisitos para a nossa avaliação de conhecimento dos nossos alunos. Então, nessa semana em específico, nós e os alunos matriculados estaremos na semana de avaliação, que faremos isso via portal didático, que é a plataforma interna da instituição do qual nós fazemos as nossas avaliações. Para essa semana, deixaremos para vocês as aulas 22 a 25, do qual teremos, nas aulas 22, quando devemos usar os operadores ... e ... Na aula 23, ambientes e caminho de busca. Na aula 24, interface com outras linguagens. E na aula 25, considerações para a preparação do curso R Módulo Intermediário. Vamos lá? Olá, eu sou Ben David, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, Programação em R, nível básico. Estamos hoje com a aula 22, quando devemos utilizar os operadores ... e ... Para mais detalhes, entre na página do curso bendavid.github.io/curso R, e aqui na seção, na barra de navegação em material, entre na subseção básico, e em básico você estará na página desse módulo. Aqui em sumário, você pode acessar esse material que nós vamos discutir aqui hoje na seção em pacotes, mais especificamente usando os operadores ... e ... Aqui nós daremos um detalhamento um pouco mais aprofundado sobre esse tema de hoje. Na aula anterior, ou melhor, nas aulas anteriores, nós falamos sobre pacotes, sobre o caminho de busca, sobre o arquivo namespace específico, e isso tem total relação com o que nós iremos falar aqui nessa aula de hoje. Como nós falamos anteriormente, quando nós instalamos para disponibilizar as funções de um determinado pacote, nós o inserimos no caminho de busca pelas funções library ou require. E aí, uma vez inseridos, anexados no caminho de busca, basta digitar o nome dessas funções e que essas funções são chamadas desses pacotes, e aí nós temos a utilização dos mesmos. O arquivo namespace, então, ele é responsável por exportar as funções que eu quero que o desenvolvedor, na realidade, quer disponibilizar no caminho de busca. Então, o arquivo namespace é específico para isso, para determinar quais funções vão ser exportadas e as funções que não vão ser exportadas,
que são o que a gente chama aqui de funções internas. Ainda mais é o arquivo namespace que nós chamamos as funções de outros pacotes para poder utilizar dentro do nosso pacote devido à dependência, né? A necessidade que nós temos dessas funções. Então, na realidade, quando nós anexamos esse pacote, nós estamos anexando no caminho de busca apenas as funções exportadas pelo namespace. Tem como ter acesso a essas funções internas no ambiente de trabalho? Vejamos. Nós temos aqui esses dois operadores, em que esses dois operadores, seu objetivo principal significa esse daqui. Todos dois o que nós vamos fazer é o carregamento e não anexação, só que esse daqui, 2 pontos, nós vamos fazer o carregamento da função apenas exportada de um determinado pacote, e os 3 pontos era para nós termos acesso a essas funções internas que não são exportadas pelo namespace. Esse segundo operador, por exemplo, quando você é um desenvolvedor de pacotes, ele não é aconselhável, porque se uma função em um determinado pacote ela não está sendo exportada, é porque ela tem um fim, né? Ela tem um objetivo específico. Se ela não tem importância de ser exportada, é porque o desenvolvedor achou que o objetivo do pacote, apenas essas funções são de importância para o usuário. De outro modo, essas funções internas elas podem passar por modificações de sintaxe, porque como elas não são funções exportadas, o desenvolvedor não se preocupa em manter, né, a sequência, a estrutura básica das funções. Então, são funções que podem passar por modificações. E aí, se isso está embutido no seu pacote, você pode ter problemas sérios e conflitos dessas funções, né? Porque pode acontecer que por alguma atualização desse pacote essa função nem mais exista, né? Por questão de implementação já realizada nesse pacote que você depende dele. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu estou utilizando agora um outro pacote desenvolvido por nós, que é o pacote SMR. O pacote SMR ele se destina a caracterizar uma distribuição de probabilidade em que nós retornamos a função densidade, função distribuição, os quantis e geradores de números aleatórios, que é uma função básica de distribuição de probabilidade, ela proporciona a você no R. Então, nesse caso, eu estou usando a função PSMR e acessando ela, isto é, carregando ela, se ela não tiver carregada, e ela vai me retornar o resultado sem precisar com que esse pacote esteja anexado no caminho de busca. Se vocês quiserem testar, podem executar essa linha de comando. Agora é claro, né? A recomendação que vocês devem fazer, que provavelmente deve acontecer, é que vocês não tenham esse pacote instalado. Aqui para mim está comentado. E aí vocês devem utilizar a função install packages para poder instalar o pacote inicialmente para executar essas linhas de comando da videoaula. Então, uma vez feito isso, se você executar essa linha de comando, digita lá a função search para poder saber quais são os ambientes criados no caminho de busca, que você vai ver que o namespace, o ambiente namespace para o SMR não foi criado. Por quê? Porque nós simplesmente carregamos a função. É como se a gente tivesse chamado diretamente do próprio pacote essa função sem precisar inserir uma cópia no caminho de busca. Agora, o que é que vai acontecer? Nós temos uma função interna que ela não é exportada, que é a função Gauss-Legendre.
Essas funções aqui da distribuição mid-range, né, estudentizada, ela passa por integrais duplas e até triplas. E aí nós não conseguimos resolver essas integrais de modo analítico. O que é que nós precisamos fazer? Utilizar cálculo numérico, né? Análise numérica. Então nós utilizamos as quadraturas gaussianas para poder encontrarmos aproximações dessas integrais. E aí, internamente, eu uso uma função criada Gauss-Legendre. Eu não tenho o objetivo de exportar essa função, porque a finalidade do pacote não é apresentar uma função para a quadratura, é simplesmente apresentar as características básicas dessa distribuição. Então ela não foi exportada, mas eu posso acessá-la pelo operador e executar ela normalmente, em que eu peço aqui 4 pontos de quadratura, ela me retorna os nós e pesos para poder eu utilizar na computação da aproximação da integral desejada. Então, perceba que aqui, pelos dois pontos, nós podemos acessar as funções, isto é, nós carregamos as funções sem anexar o pacote ao caminho de busca e chamamos essa função tranquilamente, ou nós podemos acessar as funções internas que não foram exportadas pelo pacote, pelo dois pontos, e também chamá-las tranquilamente. Lembrando mais uma vez que usar esse último recurso de chamar as funções internas para quem desenvolve pacotes não é a melhor escolha. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mande seus comentários ou entre em contato em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Olá, eu sou o Ben David e estamos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. Hoje estamos com a aula 23, Ambientes e Caminho de Busca. Se vocês querem mais detalhes sobre essa aula, vão até a página do curso bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação em material, venham até a opção Básico e você estará diante da página desse módulo. Aqui em Sumário, nós estaremos para esse assunto na seção Ambientes e Caminho de Busca. Aqui você terá um maior detalhamento que irá complementar essa aula e tudo que nós discutirmos aqui hoje. Tá? Então vamos lá. O que vem a ser um ambiente? Um ambiente é mais um objeto dentro do ambiente R, de modo environment, em que nós basicamente o que fazemos é associarmos, ou na realidade guardamos as ligações do nome com um determinado objeto que nós criamos por exemplo, no ambiente global ou em qualquer outra situação. Então, o que acontece? O ambiente ele vem a ser aquele objeto que armazena como se fosse em forma de lista, de um objeto lista, só que tem suas variações, nós vamos ver mais à frente, em que quando eu digito um determinado nome, o que o R faz é ir até um ambiente e verificar, existe esse nome guardado na memória ativa? Se tiver, aponte qual é o objeto que se associa a ele. Essa que é a ideia. O que nós temos é que existe 4 formas de nós vermos que tem uma exceção desse objeto não ser uma lista, né? Então, existem 4 características básicas. É que em cada ambiente o nome
associado a um objeto, ele deve ser único. Não deve ter dois nomes iguais apontando, né, se ligando a objetos diferentes. Os nomes em um objeto não são ordenados. Isso significa que se nós colocássemos uma quantidade de nomes associados a objetos, a gente não tem como ordenar, por exemplo, em ordem alfabética. Se não tem como ordenar, implica dizer que a forma de acessarmos os elementos desse ambiente, no caso dos objetos, dos nomes, não pode ser procurados pelo formato de indexação, como nós fazemos com vetores, por exemplo, ou a própria lista que nós buscamos pelo sistema de indexação. E aí nós vamos ver mais à frente. Todo ambiente ele tem um ambiente pai. Significa que ele tem um ambiente de ordem superior que, na hora que nós digitarmos um determinado nome ou procurarmos por um determinado nome e nós não encontrarmos em um determinado ambiente, o R procurará em um ambiente superior. Então existe uma hierarquização, que é o que nós apresentamos no caminho de busca nas aulas anteriores. Aquela hierarquização é a forma de nós dizermos que cada ambiente ele tem um pai, em que se o R não encontra um nome em um determinado ambiente, ele vai no ambiente superior. O único ambiente que não tem um ambiente pai é o ambiente vazio. Nós não conseguimos mostrar, mas aqui nós vamos mostrar a aplicação. Quando nós usamos a função search para encontrarmos o caminho de busca, nós vamos ver que a gente chega até o ambiente do namespace, né, que é do package base, né, que é do pacote base. É onde estão as funções mínimas para a gente utilizar o ambiente R. Mas depois desse ambiente, né, desse ambiente que é o do pacote base, nós ainda temos um último que é o ambiente vazio, que ele fica omitido. Então nós vamos usar o pacote rlang para que ele possa nos mostrar toda a hierarquização do caminho de busca. E os ambientes não são copiados quando modificados. Isto é, quando nós alteramos algum nome lá dentro, né, modificamos, a gente não altera o identificador de memória desse ambiente como ocorre com os outros objetos. É claro que nós não vimos isso a fundo para esse módulo nível básico, mas no módulo intermediário a gente vai ver isso com mais detalhes, porque isso tem uma importância tremenda quando nós usamos, por exemplo, loops. Nossas rotinas, a gente acha que elas estão muito lentas, mas na realidade é essa forma de modificação e de cópia de objetos que pode tornar sua rotina lenta. Não que o ambiente R seja lento, né? Mas iremos ver isso no módulo mais à frente, né? Bem, alguns tipos de ambientes. Nós temos o ambiente global. O ambiente global, ele geralmente é o ambiente corrente do nosso ambiente de trabalho. Na realidade, o ambiente de trabalho é um ambiente global. Há algumas situações que o ambiente corrente de onde nós estamos criando uma determinada função, ela está dentro de uma outra função. Então, o ambiente corrente passa a ser o ambiente que a gente chama de envolvente, né? É o ambiente interno do corpo de uma função que está dentro de outra. De outro modo, pense que nós temos uma função e que dentro dessa função nós temos uma outra função. Para essa função interna, o ambiente corrente dela é o corpo dessa função mais externa e não o ambiente global, nesse aspecto que nós estamos querendo falar. De outro modo, quando você cria objetos no seu ambiente de trabalho, o seu ambiente corrente é o ambiente global. Certo? Já falamos sobre o ambiente vazio, que é o último ambiente dentro do caminho de busca, em que ele não tem pai. Nós temos o ambiente base, que o ambiente base ele é muito importante, que é o namespace do pacote base, que é justamente o ambiente onde nós iremos encontrar as funções mínimas para a utilização
das funções básicas que tem no R. Esse pacote é o pacote mais importante que nós temos do pacote R. Quando nós inicializamos o ambiente R, o primeiro pacote que sempre estará anexado, com certeza, quando você desenvolve pacotes, é o único pacote que você não precisa dizer a dependência, né? Se você tem uma dependência de funções que necessita do pacote base, é o único pacote que você não precisa, por exemplo, mencionar no arquivo description, que depende das funções desse pacote. Por quê? Porque sempre quando você abre o R, ele sempre estará anexado no caminho de busca. Os demais pacotes, eles precisam sim, apesar de alguns estarem anexados, mesmo assim você precisa definir que necessita importar funções desses outros pacotes. Mas isso nós veremos também nos módulos mais à frente. Então esse pacote tem também uma importância grande e a gente precisa que ele esteja anexado. Quando você vai usar pacotes, também tem um atalho que nós temos para que ele esteja disponível e carregado, porque tem muitas funções dentro dele. Então, se a gente, por exemplo, quando você vai num pacote utilizar alguma função do pacote base, se você precisasse carregar todas as funções desse pacote base, iria demorar demais. Então, é uma forma desse pacote sempre estar carregado, né? Sempre estar disponível as funções dele. O ambiente namespace, ele é um ambiente interessante, nós já falamos nas aulas anteriores. É por ele que nós não temos problemas quando dentro dos nossos pacotes nós temos determinadas funções e as ligações dos nomes com determinadas funções, quando nós iremos buscar internamente do pacote, é o ambiente namespace que faz com que não haja conflito desses nomes com o ambiente global, por exemplo, os nomes que estão lá no ambiente global. E o ambiente de pacote, na realidade, ele é uma cópia de todos os nomes que estão lá dentro do seu pacote, né? No namespace. É feita uma cópia e colocada essa cópia, esse ambiente, né? No caminho de busca. Então, lá fica disponível todas as funções e é por meio desse pacote que a gente, uma vez que anexa ele ao caminho de busca, a gente basta digitar o nome de alguma função que esteja nesse pacote, que ele automaticamente é encontrado quando vocês digitam esse nome e vão utilizar os recursos dessa função. Por fim, nós temos os ambientes funcionais. Os ambientes funcionais são alguns ambientes que, após criarmos uma função, por exemplo, com a função function, a gente tem, por exemplo, dois ambientes básicos que a gente chama ambiente envolvente e ambiente de execução. Aí nós vamos dar um detalhe quando nós estivermos mais à frente. Então vamos lá, para algumas aplicações, vamos ver algumas situações para que a gente entenda o contexto desses tipos de ambiente. Alguns ambientes adicionais nós não vamos detalhar porque é um assunto mais complexo, nós vamos deixar também condições mais complexas para o módulo intermediário. Beleza. Então vamos para as primeiras aplicações. Quando nós estamos no ambiente global e nós queremos saber quais os nomes que estão no ambiente global, quando a gente fala os nomes, nós estamos dizendo a associação que esse nome tem com o objeto. E em algumas situações a gente já diz assim, eu quero saber quais os objetos criados. Quando a gente diz quais os objetos criados no ambiente global, a gente já subentende que tem um nome que está no ambiente global e que se associa a um objeto. Então daqui para frente nós vamos falar assim. Aqui nesse caso eu vou dizer, criei três objetos de nome B, A e X. Claro que a forma correta nós já falamos nas aulas anteriores, que na realidade é o nome que se associa ao objeto criado, que é um vetor de comprimento 1. O objeto de comprimento 1 que é de modo em caractere. Esse aqui é um vetor numérico, né? Esse aqui é um vetor lógico.
Mas, para que não haja essa forma de falar tão longo, né, de que um nome que se associa a um objeto, eu já vou diretamente e digo que criamos 3 objetos aqui, B, A e X. Tudo bem? Vamos lá. Então aqui nós tivemos o retorno. Ele volta para mim uma lista em forma de caractere, né? O comprimento, né? Em forma de caractere. Esse ls na realidade me retorna um vetor, né? Aqui de comprimento 1. E aqui de modo caractere está dizendo que não tem comprimento 0 esse resultado aqui, porque não tem nenhum nome ainda no ambiente global. Aqui agora, após criar no console esses 3 objetos, nós quando pedimos o ls, nós vemos um vetor de comprimento 3. Então nós temos aqui os nomes. Nesse caso, se eu quero saber qual o valor que está, o objeto que está em cada um dos nomes, basta a gente digitar o nome e aí o R procura no ambiente global e retorna para você esse valor. Uma forma de acessar via ambiente global, né? Aqui nesse caso, todos esses objetos criados, eles estão criados no ambiente corrente. Como eu estou digitando no console, então o meu ambiente corrente é o ambiente global. A forma de acessar os valores dos nomes que estão em determinados ambientes é por essa forma. Essa é uma das formas que nós temos de sintaxe quando nós usamos vetor, na realidade listas, né? Usando o cifrão, ou dessa forma, né? Ó, botando chave, na realidade colchete, né? Colchete, e digitando entre aspas o nome associado, né? Aqui embaixo, quando eu identifico pela ordem, ele vai me retornar um termo. Por quê? Porque nós estamos, como nós mencionamos anteriormente, não há ordenamento de nomes dentro do ambiente, de um determinado ambiente, por exemplo. Então, a forma correta nós teríamos, quer dizer, a forma de acessar os nomes, os valores dos nomes que estão em determinado ambiente, nesse caso, é digitando o nome do ambiente, cifrão o nome desejado, né? Ou usando colchete. Beleza, essa aqui é a forma de acesso. Aqui, novamente, nós criamos 3 objetos no ambiente global. E essa linha de comando aqui, que nós temos essa função newEnv, é a forma de criarmos ambientes. Então, eu quero criar um novo ambiente. Toda vida, quando nós criamos um ambiente, ele sempre é um filho do ambiente global. Certo? Significa, então, dizer que quando nós criarmos um novo ambiente, esse nome que se associa a esse ambiente sempre estará no ambiente global. Isso quer dizer que esse ambiente ele é filho, o pai dele é sempre o ambiente global. No que é que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer que se eu utilizar alguma função e criá-la dentro desse ambiente, a primeira forma quando nós formos digitar algum nome e pedir para o R procurar nesse ambiente, significa que se ele não encontrar nesse ambiente, ele vai posteriormente procurar no seu ambiente pai, que é o ambiente global. Então, criamos aqui esse novo ambiente. Esse novo ambiente, nós acessamos os valores. Na realidade, o que eu estou fazendo? Uma vez que eu crio o ambiente, a forma de introduzir nomes dentro desses ambientes, né? Introduzir elementos dentro desse ambiente, que são nomes associados a objetos, é dessa forma, né? Então, eu ponho emb1 $d, estou criando um nome D dentro de emb1 e estou associando ao objeto 3. Criei um outro objeto, né? Outro nome, na realidade associado a um objeto de vetor de comprimento 1, que é false, que é de nome E. Então,
Quando eu digito o ls, perceba que D e E não ocorrem, porque esse ls, por default, ele vai procurar os nomes no ambiente global. E no ambiente global, os nomes que eu tenho é B, A, X e EMB1, que é o que aparece aqui. Se eu quero saber quais os nomes que estão em EMB1, eu tenho que acrescentar o argumento env e dizer qual o nome do ambiente. Nesse caso, eu estou querendo saber os nomes que estão em EMB1, então é o que eu tenho D e E. Isso aqui é muito interessante quando você está desenvolvendo pacotes e lá dentro você precisa armazenar informações. Você não pode fazer modificações nas variáveis contidas no ambiente global. Isso é um dos pressupostos hoje que o R tem. Então, há um cuidado todo para que você não faça modificações sem que o usuário perceba em variáveis globais. Então, uma forma que você pode fazer dentro do pacote é criar um ambiente e inserindo nomes, ou na realidade objetos, né, ligações de nomes a objetos, dentro desse ambiente para que não haja conflito com o ambiente global. Isso aí a gente vai ver no módulo avançado, que são técnicas interessantes, onde eu consegui resolver alguns problemas de pacotes que desenvolvemos. Bem, então a forma de sabermos qual o ambiente pai de um determinado ambiente é usar essa função parent.env, que é uma função do pacote base. Então, quando eu digito parent.env emb1, o pai do ambiente 1 de emb1 é o ambiente global. O pai do ambiente vazio não existe como nós definimos. Por quê? Em termos de hierarquização, ele é o último ambiente do caminho de busca. Uma lógica que vocês já podem perceber, que vai acontecer mais à frente, é que se nós criarmos, que não pode acontecer, mas vamos supor que nós criamos um ambiente antes do ambiente pai, ou deixamos o ambiente envolvente das funções, não vou criar essa situação agora, mas vamos pensar assim, eu tenho um ambiente antes do ambiente vazio, e crio um objeto lá. Vou precisar de uma função qualquer. Pelo escopo léxico, que é onde está associado essas condições de ambiente pai, né? Quando nós criamos uma função nesse ambiente anterior ao ambiente vazio, quando o R nós chamamos um determinado nome e nesse ambiente nós não encontramos esse nome, o que o R entende é ele vai procurar no ambiente superior, que é o ambiente vazio. Como no ambiente vazio não tem nada, possivelmente vai nos retornar um erro. Por quê? Porque nós já ultrapassamos na hierarquização até do ambiente base, que é onde está as funções básicas. Vai ser bem interessante essa aplicação para a gente ter noção dos ambientes. Então vamos lá. Nós vamos entrar agora no caminho que é dos ambientes funcionais e da superatribuição. Nessas aplicações que nós vamos fazer, nós vamos ter todo um entendimento sobre essa questão do ambiente pai, a questão do ambiente, ambientes funcionais, os namespaces, para a gente entender nessa sequência de exemplos agora. Então vamos lá. A questão da superatribuição é uma questão bem interessante, e é esse símbolo aqui. E nos ambientes funcionais, nós temos algumas situações de ambientes, mas eu vou me concentrar em dois. No ambiente envolvente e no ambiente de execução. O ambiente envolvente é muito interessante essa parte agora, porque você tem que entender a condição do escopo léxico. Bem, nós falamos, eu acho que eu já mencionei isso no slide anterior, mas não dei enfoque, é que nós discutimos muito sobre a questão de atribuição. A atribuição é essa flechinha, essa setinha, que nada mais é a forma como um nome se liga a um objeto. A outra condição que nós temos em linguagem de programação, isso de um modo geral, é a condição de escopo, que é a forma como a linguagem encontra os objetos, no caso do R, né? Como encontra os objetos, né? A forma de como
a função, vamos dizer assim, encontra os objetos. Então, nessa situação, o que nós vamos ter é o seguinte, aqui nós vamos ter dois, que é o ambiente envolvente e o ambiente de execução. O ambiente envolvente de uma função é o ambiente com o qual nós criamos a função. Então, aqui nesse caso, quando eu uso o meu ambiente de trabalho, eu estou criando uma função F1 e essa função ela tem ambiente envolvente ou ambiente global, porque é o local onde ela está sendo criada. Tudo bem. O ambiente de execução agora será um ambiente provisório, emergente, vamos pensar assim, que no ato de nós executarmos F1, cria-se um ambiente de execução em que vai ser executado todas as instâncias que estão no corpo da função. Em algumas situações, ela é provisória e ao final da execução, por isso que a gente chama F1 aqui, quando nós finalizamos, não vou dizer fechamento, né, closer, porque existem outras características, mas eu vou dizer assim, que quando eu executo F1 e finalizo a execução e que ela me retorna, o ambiente de execução, em algumas situações, ele apaga e em algumas outras ele continua no identificador de memória. É isso que estou querendo dizer. Então vamos lá para algumas situações para que vocês entendam comigo. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu fiz é criei um objeto X e criei uma função. Dentro dessa função, nós temos algumas instâncias e que alguma delas é a superatribuição. A superatribuição nada mais é, diferentemente da atribuição, a atribuição é a função que cria, ou melhor, que cria uma função, na realidade um objeto, uma associação do nome ao objeto, no ambiente corrente. Então, se eu for no ambiente global e digitar a seguinte linha de comando, x recebe 0, eu estou criando no ambiente global esse nome que se liga a esse objeto. A superatribuição não. Ele vai, quando eu faço essa linha de comando, eu não estou criando um objeto x, isto é, eu não estou associando o nome x e colocando isso no ambiente global. X se ligando a 2. Eu estou pegando essa informação aqui e o que vai acontecer é, quando eu digito essa linha de comando, eu vou no ambiente superior desse ambiente de execução e vou verificar se existe esse nome x. Se existir, nesse caso aqui, ele vai associar ao objeto 2. Olha que interessante. Isso significa dizer que aqui dentro eu tenho o corpo do ambiente, em que aqui nós temos o ambiente que vai ser, o ambiente de execução. E uma coisa que acontece, todo o ambiente de execução, ele tem um pai, em que o pai dele é um ambiente envolvente, que é o ambiente onde nós criamos a função. Nesse caso, é um ambiente global. Isso significa dizer que quando nós digitarmos essa linha de comando, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho um objeto X criado, propositalmente, isso aqui está no ambiente global, propositalmente, dentro do corpo da função, que vai ser o meu ambiente de execução, eu criei um outro objeto, X, que é um nome, que se associa ao vetor de comprimento 1, ao valor 1, e eu criei uma superatribuição também de nome X, que se liga ao valor 2. Ao final, eu estou pedindo, só para a gente ter o controle, eu estou pedindo o ambiente de execução, para você verificar que esse ambiente de execução não será o ambiente global, e estou pedindo para ele me retornar uma lista. Estou pedindo para ele me retornar no ambiente de execução, me retornar
o ambiente de execução e o ambiente pai. No caso, o ambiente pai, você vai ver que é o ambiente envolvente, que é o ambiente global. Bem, quando eu digito F1, o que é que a gente espera que aconteça? Teoricamente, a gente poderia esperar. Bem, como eu vou seguir a sequência, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de x se associar ao valor 1, eu poderia pensar que houve uma atualização e x agora tem valor 2, e ao final essa F1 deveria me retornar o valor 2. E aí nós vamos executar. Quando eu executo, o que acontece? O valor que é retornado é o valor 1. Olha que interessante. Ainda mais, o meu ambiente de execução tem esse identificador de memória, que é o meu ambiente de execução, ele é temporário. Aqui, se eu executasse novamente F1, vocês iriam perceber que esse identificador ele modifica, isto é, ele tem um novo começo. É por isso que nessa situação aqui não ocorre a atualização, e aí toda vez que eu executar não vai ter atualização interna das variáveis, né? Então, e o ambiente pai é o ambiente global. Agora, olha o que acontece. Inicialmente, eu tinha criado um objeto e esse objeto era x que se associava, na realidade, o nome x se associava ao valor 1. Então, esse valor x, que era 0, depois que eu executo a função f1, em que ele imprimiu para mim o valor 1, quando eu digito o valor x, ele não é mais 0, ele é 2. O que é que aconteceu? Esse x aqui, ó, que foi retornado na função f1, e que aqui embaixo a gente poderia pensar que houve atualização, na realidade não. A superatribuição, ele foi até o ambiente pai do ambiente de execução e foi lá e perguntou, existe algum nome de x em algum objeto? Existe. Ah, é 0. Não, não vai ser mais 0. Agora assuma valor 2, que foi o que aconteceu. Perceba que o ambiente envolvente de F1 é o ambiente global, que é o ambiente pai do ambiente de execução da função. Exatamente isso. Então, quando eu imprimo aqui, o que acontece? Eu tenho o A, o MB1, o B, o F1 agora criado e o X. Vamos para uma próxima situação. O que é que acontece do que eu falei? A cada momento que nós executamos F1, cria-se um novo ambiente envolvente. Então, é emergente esse ambiente. Ó. Significa dizer, nessa situação, que se lá dentro você tivesse uma espécie de loop e que você tivesse ponto inicial, começaria o que a gente chama de ter um novo começo. Então, a execução dessa F1 aqui, ela é independente e não é influenciada por essa execução anterior. O código ele tem essa estrutura, né, de execução. Bem, mais um exemplo. Agora ocorre a seguinte situação. Suponha que eu eliminei todos os nomes do ambiente global e estou começando tudo do zero. Venho aqui e digito ls para verificar qual os nomes que eu tenho no ambiente global. Está me dizendo que tem valor 0. Agora vamos ver o que acontece aqui. Eu criei uma função f2 e usei apenas a superatribuição. X se associa ao valor 2. O que acontece na execução? Bem, se eu digitar aqui não vai aparecer nada, né? O que vai acontecer é o seguinte. O que aconteceu é que ao o ambiente de execução ser criado, essa instância foi executada e o que acontece é essa função aqui, ela me diz, existe algum nome de nome, quer dizer, né? Existe algum valor, vamos pensar assim, algum elemento, vamos pensar assim no ambiente. Existe algum elemento de nome X
No ambiente pai, no caso, no ambiente global, não existe. A superatribuição, ela também permite que, se não existir um determinado nome no ambiente superior, esse nome é criado. Então, perceba que aqui agora nós não teríamos nada. Eu executei a F2. Quando eu peço F2, não vai aparecer nada para mim, é lógico. Mas quando eu peço o ls agora, perceba que o que era para acontecer era para me mostrar apenas o F2, porque foi a única coisa que eu executei. Mas veja que como lá dentro tem a superatribuição, também foi criado um nome X para o ambiente global. E que esse nome X, por sua vez, está associado ao valor 2. Então, veja que em nenhum momento fora da função eu criei esse objeto. Ele foi criado devido à superatribuição. Isto significa que se você não tiver no ambiente superior um determinado nome que você usou na superatribuição, esse nome será criado. Agora nós estamos num outro exemplo interessante em que eu tenho uma função dentro de outra função. Quando eu tenho uma função dentro de outra função, o ambiente de execução, ele antes, aqui no exemplo, ele era criado para cada situação. Aqui nesse caso vai acontecer algo diferente. Então vamos lá. Aqui nesse caso nós temos uma função que é contador e dentro dessa função contador nós temos uma outra função que é a função aux. Beleza. O que foi que eu fiz aqui nessa função? Eu criei um contador, aqui i, que ele começa do 0. Peço o ambiente de execução de contador, da função contador. Percebam, estou pedindo o ambiente de execução de contador. E aí eu vou executar a função aux. Aqui dentro ele vai atualizar. Olha o que é que ele vai fazer. Eu vou usar a superatribuição. Como aqui já tem valor 0, vai fazer uma conta aqui, somar mais 1 e vai atualizar i. Só que o que vai acontecer? Como eu falei, a superatribuição ela vai no ambiente superior. Então, olha o que é que acontece aqui nessas duas funções, que a situação ela é um pouquinho mais complexa. Vamos só finalizar aux. Aí, aqui em aux, eu peço o env2, que na realidade é o ambiente de execução da função aux, e peço um retorno em forma de lista. Então, eu crio um objeto, que é em forma de lista, que ele vai me mostrar o valor de i, o ambiente de execução de aux e o ambiente de execução de contador. E aí ele me retorna o res2, que é justamente essa lista. O que é que nós temos aqui? Bem, em contador, vamos lá. Nós temos o ambiente envolvente de contador, que é quem? O ambiente global. O ambiente de execução de contador é env1. Como em contador, dentro dele, tem uma função aux, essa função ela tem um ambiente envolvente. Esse ambiente envolvente, que é onde ela foi criada, é o ambiente de execução de contador, que é env1. E, por consequência, aux também tem um ambiente de execução, que é o env2. Então, contador tem um ambiente global, que é o ambiente envolvente, e tem o ambiente de execução, que é env1. Aux tem o ambiente envolvente, que é env1, e seu ambiente de execução, que é env2. O que é que vai acontecer, então, na superatribuição? Ele vai verificar no seu ambiente superior, que é env1, e vai perguntar, existe algum elemento de nome i? Existe. Então, você pega e imprime i mais 1. Como i já é igual a 0, ele vai retornar o valor de 1. O que vai acontecer aqui agora é que esse env1, como eu criei uma função dentro de outra, esse env1, que é o ambiente de execução de contador, ele não será mais emergente. Olha que interessante aqui nesse caso agora. Ele vai existir no identificador de memória e a cada vez que eu criar
pegar o contador e associar a um objeto, ele vai atualizar esse i, que era diferente dessa outra situação do novo começo. Toda vez que eu executasse aqui, tudo começaria do zero. Aqui agora, como eu tenho uma função dentro de outra, o que vocês vão perceber aqui à frente eu peguei agora contador e associei a um nome contador 1. E aí eu vou chamar contador 1 uma vez. Vou chamar contador 1 outra vez. Olha o que acontece. Quando eu chamo contador a primeira vez, o que é que acontece aqui? Eu retorno o valor 1. Porque o i inicialmente aqui foi 0. Agora, quando eu chamo de novo contador 1, o valor agora é 2. Perceba que ele guardou inicialmente, o valor estava 0, recebeu 1. Quando eu chamei contador 1 de novo, ele já tinha guardado o valor 1, então ele não apagou, ele não começou de novo. Por que que isso não aconteceu? Veja o ambiente de execução de contador. O ambiente de execução de contador não modificou nessa situação. É o mesmo identificador de memória. Olha que interessante isso. Então, nessa situação, como eu criei uma função dentro de outra função, o ambiente de execução da função superior, ela não se apagou. Isso é muito interessante para a programação. Guardem isso. Bem, e aqui, no caso de contador 2, o que acontece? Como aqui eu armazenei, esse contador, essa primeira, eu executei essa chamada, da função contador em contador 1, Na realidade, como é uma função dentro de outra, nós temos uma sintaxe aqui que se eu usasse o contador puro, isso aqui só iria ser executado se eu usasse parêntese, 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 parêntese duas vezes, porque são duas funções. Então, ao invés de eu fazer isso, eu peguei e associei esse nome aqui dentro, associei ele com outro nome, essa função aqui. Para chamá-la contador 1, eu abri parêntese de novo. Experimentem vocês usar, se não quiserem fazer, usar contador, parêntese, parêntese, abre e fecha, e de novo, abre e fecha, parêntese, parêntese. Vocês vão ver que é o que nós fizemos aqui apenas com contador 1, abertura e fechamento de parênteses. Qualquer dúvida que vocês tiverem nisso daí, mandem no chat que a gente auxilia vocês. Então, nesse caso, eu fiz essa primeira chamada de contador em contador 1. Então, perceba que quando eu chamo contador 1 duas vezes, o identificador de memória, na realidade, o ambiente de execução, o identificador de memória é o mesmo. Quer dizer, ele não criou outro ambiente de execução para contador. Mas quando eu pego contador e associo agora, ou melhor, chamo ele novamente, e atribuo para contador 2, houve agora um novo começo. Veja que o identificador de memória nessa situação aqui agora não é o mesmo do anterior. Então, perceba que quando eu associo esse contador aqui a um determinado nome, o que aconteceu foi a mesma chamada de função. Eu não criei outra função, Não houve outra execução, é uma continuidade. Aqui nesse caso não. Como eu associei contador agora a um outro nome, houve uma nova chamada de função dessa função contador. Então aqui ocorre um novo começo. Então um novo ambiente de execução é criado. Perceba que lá dentro o ambiente de execução AUX será sempre diferente. Pode perceber que todos os nomes se alteraram. Os identificadores de memória. Então, essa situação é muito interessante para a construção de funções em programação. Bem, por fim, nós vamos ter, diante dessa discussão que nós falamos, o caminho de busca. E aqui nesse caminho de busca, vocês vão ter agora aquela mescla do que nós falamos, do ambiente namespace, que nós falamos na aula anterior, e do pacote, do ambiente de pacote, que na realidade é uma cópia
de todos os nomes que estão no ambiente namespace dos pacotes. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Inicialmente, eu executei a função search e pedi o caminho de busca do meu da minha primeira execução, né? Vamos supor como é que está meu ambiente de busca agora no R. Então tá aqui os pacotes, os ambientes que nós temos. O primeiro ambiente que nós temos no ambiente no caminho de busca será sempre o ambiente global, que é o ambiente corrente do nosso ambiente de trabalho. Tranquilo? Então significa que qualquer nome que eu digitar no console, o primeiro ambiente que o R vai buscar esse nome vai ser no ambiente global. Não achou no ambiente global, ele vai para os próximos ambientes que está hierarquizado no caminho de busca. Perceba que sempre o último, que é o ambiente de pacote do pacote base, ele estará sempre ativo. Esses aqui, ó, que são da base do R, ó, estão sempre ativos. Esse ambiente aqui, outloads, é sempre um ambiente que a gente usa para fazer chamadas de execução lenta, que a gente chama. Quando a gente tem, por exemplo, num pacote dados, objetos, para não carregar, a priori é usado esse ambiente aqui no caminho de busca para armazenar esses nomes de objetos, né? Vamos detalhar ele lá no módulo intermediário. Então, esses pacotes aqui, ó, são pacotes que é da base do R, ó. Stats, utils, graphics, datasets, base, methods. Então, tudo isso aqui tá. Mesmo que ele esteja no caminho de busca, quando nós desenvolvemos pacotes, o único pacote que ele está carregado e que não precisa ser chamado quanto a importações de funções externas, como nós falamos na aula anterior, né? A importância do arquivo namespace de importar funções quando nós dependemos de outras funções de pacotes externos, de outros pacotes que não estejam no nosso pacote. Então, o único pacote que nós não precisamos dizer que precisamos das funções dele é o pacote base, que ele sempre estará anexado e carregado, mais especificamente dentro do ambiente de trabalho no R. Então, o que é que vai acontecer? Quando nós anexamos um determinado pacote no caminho de busca, ele para o caminho de busca será sempre o pai do ambiente global. Então, o que acontece é isso. Isso significa que não poderia esse pacote ser primeiro que um ambiente global. Por quê? Porque o ambiente corrente no ambiente de trabalho é sempre o ambiente global. Sempre vai ser assim. Então, toda vida que eu carregar um pacote, ele sempre será o pai do ambiente global. Então, carreguei um outro pacote. Quando eu peço para ver o search de novo, perceba que ele está sendo o ambiente pai do ambiente global. Por consequência, o pai desse ambiente agora é o pacote SMR, que foi o carregamento, a anexação do pacote anterior. E assim sucessivamente. Então, o que é que vai acontecer? Nós já falamos para vocês anteriormente, né, do ambiente namespace, que é a forma com que os pacotes encontram de forma correta as ligações de funções que devem ser e que não haja confusão com o ambiente global. Mas nós dizemos que o ambiente de pacote, na realidade, é como se fosse o ambiente externo do pacote, do qual nós temos cópias das funções que nós criamos nesse pacote. São as funções exportadas, né? Que nós definimos lá no arquivo namespace. Então, essas funções são copiadas e inseridas nesse ambiente aqui do caminho de busca, que é package, o nome do pacote referido. E aí nós temos a hierarquização. Eu estou usando aqui agora o pacote Erlang e estou aqui, por exemplo, ó, criei um novo ambiente, estou aproveitando essa execução aqui, ó,
e aqui na sequência eu criei um novo ambiente e pergunto qual é a hierarquização desse ambiente 2 até o último ambiente. Então, o primeiro, veja, ó, o ambiente pai de amb2 é o ambiente global, né? Não poderia ser diferente. E aí o que acontece? Vai acontecer todos os outros ambientes até eu chegar depois do ambiente do pacote base, vamos ter um ambiente vazio. E olha o que é que vai ser interessante, eu creio que seja agora nessa próxima aplicação. Veja o que é que vai acontecer aqui anteriormente, né? Então, nesse pacote amb2, pensem comigo. Suponha que eu tivesse criado aqui qualquer coisa. Pensem as coisas mínimas, desde o operador de soma, pense na chave. Tudo isso são funções ou objetos, vamos pensar assim, que estão em algum lugar, em algum outro pacote criado. Possivelmente, nessas funções básicas, deve estar no pacote base. Então, nesse caso aí, o que acontece? Tudo que acontece no R, em termos de busca dessas funções, é devido ao escopo léxico que nós temos das funções que nós já falamos em aulas anteriores. Então, o que vai acontecer é, se eu crio uma função aqui dentro de amb2 e no corpo dessa função eu crio determinados objetos e vou precisar de outras funções, com certeza, se essa função não foi criada dentro do corpo dessa referida função, ele vai no ambiente superior, que é o ambiente envolvente dessa função, que nesse caso aqui seria o env2. Então, eu criava uma função aqui dentro, né? amb2. Eu criava uma função aqui dentro, eu tenho o ambiente de execução dessa função. Se eu não encontrar um determinado nome, o que é que vai acontecer? Eu vou no ambiente superior. O ambiente envolvente dessa função é o amb2. Acontece que se eu não acho em amb2, eu vou no pai de amb2, eu vou no ambiente global. Então pensem aqui comigo, ó. Nesse caso aqui, eu tenho uma função f3 em que eu estou usando uma operação básica, que é uma soma. Eu estou usando x mais 1. Veja as chamadas de função. Ó, uma vez que eu finalizei isso daqui, eu vou modificar o meu ambiente envolvente e não vou escolher um ambiente global, que é o que estava aqui por default. O meu ambiente envolvente agora, eu mudo pela função environment. Então, eu vou mudar esse ambiente envolvente e vou botar o empty env, ou seja, o ambiente vazio. Isso significa que minha função agora tem ambiente envolvente no ambiente vazio. É como se agora ela foi criada lá dentro. Bem, então nesse caso ela está aqui. O que é que vai acontecer? Pensem comigo, ó. Esse símbolo aqui, mais, ele é uma função. Uma função, ele é um operador binário. Então significa que ele está em algum lugar. Ele está no pacote base. Mas perceba que o ambiente envolvente que eu estou de F3 agora é env. E o que é que vai acontecer? Ele não vai encontrar aqui, porque aqui não tem nome nenhum. Então, ele teria que ir no ambiente superior. Mas não tem ambiente superior nessa situação. Então, quando eu vou executar aqui agora F3, o que é que vai acontecer para mim? Não foi possível encontrar a função mais. Então, veja que o que aconteceu aqui é por isso que nós deixamos, e o R de forma inteligente deixou o último pacote como sendo o pacote base, que é onde estão as funções básicas. Que significa que possivelmente em algum desses pacotes, se não vai existir funções, ele vai encontrar no pacote base. Se ele não encontrar no pacote base, ele vai entrar no ambiente, não no pacote base, né? Mas no ambiente do pacote base. Se ele não encontrar no ambiente do pacote base, ele vai para o vazio, o ambiente vazio, e com certeza não vai achar nada e vai retornar um erro. Então perceba que é devido ao escopo léxico que ocorre toda essa
otimização de buscas de nomes no ambiente R. É devido ao escopo léxico. Esse exemplo ele é bem interessante mesmo. Uma outra coisa que nós temos que ter, então, é que apesar de nós termos esse lado positivo, tem uns gargalos aí agora. Então veja o cuidado que nós temos que ter com essa função attach. A função attach, ela significa: eu criei aqui um data frame e eu vou aqui no caminho de busca. Chego aqui no caminho de busca, está aqui os ambientes hierarquizados, em que nós vamos fazer as buscas específicas, e que agora eu vou usar aqui um attach. O que é um attach? O attach é como se fosse uma criação, né, de um ambiente provisório que vai receber o mesmo nome desse data frame, em que aqui dentro nós vamos ter um ambiente que vai armazenar o nome das colunas do data frame, que são das variáveis. Isso significa que após eu usar o attach, criou-se esse ambiente, que ele é o ambiente pai do ambiente global, e que agora eu posso digitar o nome das colunas do data frame, que como o ambiente global, ou melhor, o caminho de busca agora tem um ambiente provisório que é dados, né? Não provisório. Se eu não fechar, então esse dados continua. E que aqui dentro agora eu consigo acessar o nome das colunas digitando simplesmente o nome das colunas, porque eu usei o attach. Caso contrário, se eu não tivesse usado o attach, eu deveria ter feito dados, cifrão, né, dólar, né, dados, dólar, né, cifrão, SD, para poder ter achado esse vetor de comprimento 3. Bem, mas eu tenho uma função também de nome SD, que ela está no pacote stats, em que ela calcula o desvio padrão. O que é que vai acontecer? Como o ambiente dados foi criado, quando eu digitar SD no console, vai haver uma sobreposição de nomes. Então, o primeiro ambiente que o R vai buscar depois do global vai ser em dados. Esse nome SD. E esse nome SD não é a função do desvio padrão, porque eu teria que percorrer esses outros pacotes até chegar no pacote stats. Então, o que é que vai acontecer aqui? Na hora que eu peço SD, aqui inicialmente, ó, SD me retorna o vetor de comprimento 3. 1, 2, 3. Agora, se eu fecho, ou seja, dou detach em dados, o que vai acontecer é que esse ambiente aqui ele se apaga, ele some do caminho de busca, e quando eu digito SD novamente, ele vai me retornar a função, que é do pacote stats. Então, vocês têm que perceber que uma das justificativas de nós termos um namespace e que não haja aquele carregamento total de todas as funções, vocês têm que assistir a aula anterior para entender isso que eu estou falando. Então, por isso que aquela diretiva que nós usamos, exporte todas as funções que estão no R, é conflitante, porque pode gerar esses conflitos aqui, ó, de nomes, de já existir e haver embaralhamento. Então, para que não haja esses conflitos, além desses aqui que ocorrem, ó, mesmo que tenha os pacotes, os arquivos namespace com os ambientes criados interno no pacote namespace, ainda assim, ó, é conflitante. Nós temos que ter cuidado, por isso que a gente, quando cria objetos, ou na realidade nomes que se ligam a objetos, a gente tenta evitar nomes que já existem em funções, por exemplo, do pacote pace, para que justamente não haja esse tipo de situação. Então, por exemplo, você quando cria um pacote, quando você usa o attach, essa função dentro do seu pacote, o pacote é retornado. Porque uma das coisas que os membros do R-Core Team eles justificam é justamente esse problema que pode acontecer, o conflito com o caminho de busca. Então eles dizem,
evite, retire essa função attach e use outro recurso para que não haja conflito desse tipo. Então, tudo isso é como se fosse uma proteção para a boa execução do ambiente. Então, diante de tudo isso, claro que nós tínhamos muito mais coisas para falar em ambientes, mas isso aqui é um módulo introdutório, mas já percebam, bem complexo. Mas iremos explorar muito mais ambientes no módulo seguinte, que é o módulo de nível intermediário. E lá nós faremos um detalhamento maior de outros ambientes que existem para determinadas situações. Espero que tenham gostado. Dúvidas, mandem aqui no nosso chat dessa videoaula ou mande mensagem em nossas redes sociais ou por e-mail. Bons estudos e bom trabalho! Olá! Hoje nós estamos com a aula 24, Interface com outras linguagens. Para mais detalhes sobre essa aula, vá até a página do curso bendavid.github.io/curso R. Você vindo na barra de navegação em material, escolha a opção básico e em básico você estará na página desse módulo. Aqui no sumário, você vindo até a seção Interfaces com outras linguagens, você terá um maior detalhamento sobre o que falaremos aqui. Bem, nessa penúltima aula, queremos falar com vocês sobre a forma com que o R integra com outras linguagens. A sua própria arquitetura, sabemos que como é uma linguagem interpretada e por trás nós temos as linguagens R, C e Fortran, essa arquitetura ela tem uma certa flexibilidade para que outras linguagens sejam também integradas. Temos uma quantidade hoje de pacotes, dos quais esses pacotes conseguem fazer a integração com outras linguagens, de modo com que conseguimos importar, ou melhor, fazer com que o R consiga interpretar outras linguagens dentro do seu próprio script. Aqui nessa aula iremos fazer uma implementação apenas de 3 linguagens básicas para vocês observarem o quanto é, de certa forma, flexível, fácil. Claro que nós vamos fazer uma aplicação muito simples, mas percebam que uma vez o pacote desenvolvido para a integração, a utilização de outros scripts para serem lidos dentro do R tornam-se fáceis à manipulação. Então nós temos aqui uma aplicação com C, uma aplicação em Python e uma aplicação com a linguagem TCL/TK. Vamos lá. Implementação em Python, nós vamos utilizar o pacote Reticulate, em que nós iremos fazer a instalação pelo Install Packages. E aqui o que nós só vamos fazer é, tenho um script em Python e quero fazer essa leitura em R. O que nós vamos fazer? Bem, tendo esse arquivo aqui .py, que é a extensão do script em Python, eu simplesmente estou pegando 2 números e fazendo sua soma. No script R, eu vou fazer a leitura desse arquivo usando a função source Python dentro do pacote Reticulate, e essa leitura ela é realizada, ao passo que na linha seguinte eu chamo apenas a própria função add que estava aqui dentro do script em Python. E aí me retorna o valor desejado, que é a soma de 2 números. Essa mesma aplicação ela é feita agora na linguagem C++, e agora eu vou utilizar o pacote RCPP. Fiz essa mesma implementação, usei aqui um script em C++,
Aqui no caso nós temos pequenas alterações da linguagem C, em que aqui eu, por padrão, né, como nós estamos utilizando o pacote RCPP, nós iremos incluir a biblioteca rcpp.h, e as demais situações seguem o padrão de utilização do código do C++. E da mesma forma, criei uma função add e ela vai me retornar a soma de dois números inteiros. Aqui, agora, utilizando a implementação em R, eu vou chamar o RCPP, algo similar que foi feito em Python, source_cpp. Então aqui eu irei carregar o script em C++, e isso será implementado, quer dizer, isso será lido pelo próprio script R. Aqui eu coloquei add.cpp, mas na realidade é add.r, porque essa leitura aqui agora está sendo feita no próprio script R. Uma vez essa leitura sendo realizada do script por essa função source_cpp, eu posso agora carregar a função add dentro do próprio R, do qual ele vai me resultar a soma desses dois números, que é igual a 15. Fazendo essa implementação em Python, o código era um pouco maior. Nós temos esse código por completo na página do curso, e aí vocês podem dar uma olhada. E aqui eu fiz apenas a aplicação. Uma vez que nós precisamos apresentar a interface, preferi apresentar ela em forma de vídeo. Então aqui, para melhorar, vamos implementar e mostrar para vocês que aqui eu tenho um código em TCL/TK usando o pacote TCL, do qual essa aplicação ela é muito rápida, né? Claro que nós temos algumas linhas de código a mais, mas o que eu fiz aqui foi criar uma janela em que essa janela ela me apresenta duas entradas, em que eu tenho um botão, em que esse botão nós vamos pedir para calcular os dois números. É como se fosse uma espécie de calculadora, né? Então aqui nós temos essas duas entradas. Deixa eu melhorar aqui um pouco só a apresentação para vocês visualizarem melhor. Então aqui eu tenho os dois números, e esses dois números eu vou fazer uma série de testes, do qual esses testes eu peço para que ele tenha uma espécie de proteção. Se você não inserir números, o resultado ele exporta uma frase dizendo insira valores numéricos, e eu passo a digitar os dois números nas entradas, e o resultado me retorna a soma igual ao valor desejado dessa soma. É uma pequena aplicação, mas para mostrar que nós conseguimos fazer a integração do TCL/TK dentro do próprio R, usando o pacote TCL/TK. Esse pacote já é da base, nós não precisamos fazer instalação nenhuma. O que a gente só faz é anexá-lo no caminho de busca, isto é, utilizar a função library ou require o nome do pacote TCL/TK. Claro que isso aqui é um pequeno norte, nós temos coisas mais complexas. Os pacotes também, eles permitem vocês utilizarem mesclas de linguagens, outros tipos de implementações. Eu só dei uma pequena pincelada para vocês perceberem que nós já temos pacotes que integram outras linguagens, uma vez que a própria arquitetura, a interface, no caso, a própria arquitetura do R, a interface faz parte dela, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários ou entrem em contato pelas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Olá, eu sou o Ben David e estamos em nossa última aula do curso para o módulo
Programação em R, nível básico, aula 25, considerações e preparação para o módulo Programação em R, nível intermediário. Queremos agradecer imensamente a vocês que participaram desse curso, do qual temos a página bendavid.github.io/curso R, do qual na barra de navegação, aqui em material, nós temos a opção básico e em básico nós temos todo o nosso material, as 25 aulas que foram realizadas para oferecer com todo carinho para vocês. Quisemos mostrar nesse primeiro módulo os 3 princípios básicos que nós temos do R. O R, o princípio do objeto, o princípio da função, o princípio da interface. Claro que não realizamos um grande aprofundamento, mas tentamos deixar as bases e as condições mínimas para que ao decorrer dos módulos a gente consiga entender com mais naturalidade os conceitos, aplicações que queremos realizar com vocês. No módulo intermediário, nós poderemos acrescentar alguns pontos fora esse que a gente deu destaque aqui, que é aprofundar um pouco mais sobre os objetos, associando-os com a tipagem da linguagem C, cópias de objetos, aprofundamentos sobre ambientes, programação orientada a objetos, bem como estudos de métodos e classes, programação funcional, evitando loops, eficiência, programação em baixo nível, programação defensiva, introdução à criação de pacotes, gráficos e criação de documentos estáticos e dinâmicos. Algumas coisas nós não conseguimos cobrir nesse primeiro módulo, uma vez que queríamos introduzir conceitos básicos como os objetos, funções, a integração das interfaces, mas nesse segundo módulo nós iremos aprofundar um pouco mais todas essas definições para a preparação para o curso avançado, em que nós iremos dar destaque à criação de pacotes, iremos utilizar muito mais recursos que serão bases para esse módulo intermediário e do que foi dado no primeiro módulo. Quero agradecer mais uma vez, mandem seus comentários, façam suas críticas e sugestões, tanto pelo nosso canal quanto pelas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo módulo.